Olá meus queridos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Bom, nesse vídeo eu vou falar de uma partida numa tablita, né? Tablita, para quem não sabe aí, é um estilo de jogo não convencional, né? São posições que elas se desenham para o final, meio de jogo, mas no início, na abertura, por assim dizer, nós utilizamos um sorteio onde não ocorre no jogo convencional. Temos a promotion também, né, que é um sorteio de abertura, ou seja, sai ali o sorteio e é uma posição que acontece no jogo convencional se os dois damistas ali, eles combinarem aquele posicionamento para ser jogado. Na tablita não, por isso que na tablita não tem muito assim decoreba. A tablita você tem que entender o posicionamento e saber o que está fazendo. Bom, é um conhecimento mais para os damistas um pouco mais elevado, né, que já conhece bastante de convencional. Então se joga a tablita também. Muita gente não gosta de jogar a tablita, né? Gosta muito do convencional porque tem um estilo ali já próprio, mas a tablita ela é muito boa para poder desenvolver outras perspectivas, né? De combinações, de jogo no geral, tá bom? Bom, essa partida aqui tem uma combinação muito legal aqui nessa tablita que eu achei muito, assim, bonita, né? Que foi uma partida do Vekus Stepons e Nadine Yerria Naufal. Eu acho que é mais ou menos assim a pronúncia, né? Então foi uma partida mundial em Pernambuco, no Recife, isso foi em 2008, e essa manobra foi aplicada. Bom, vamos lá, né? A partida aqui se inicia, né, numa tablita G3H4, aí vem D6E5, A3B4, trocou, aí avançou para C5, as vermelhas jogam de B6 para A5, lembrando que o Fecons Stepanos, no caso é Vecuns Stepanos, está jogando de branco, é um nome meio difícil mesmo, né? E a Nadine Yerin, não sei se é homem, se é mulher, tá aqui, Nadine Yerria Naufal, porque os nomes não são brasileiros, óbvio, então não dá muito para saber. Tá jogando de vermelhas, mas o importante aqui não é o nome dos esportistas, né? O importante aqui é a manobra, a combinação. E essa posição, ela lembra muito na abertura Filipov, até mesmo Bodiansky também, tem alguns segmentos assim, que caem numa posição semelhante que essa. Então aí vem B2A3, aí G7H6, nesse exato momento aqui, começa um estilo de jogo mais simétrico, né? Você vai observar que as vermelhas vai copiando o jogo das brancas. Então aí jogou para A3B4, aí G5, A1B2, H8G7, E1F2, e agora tem duas opções aqui para as vermelhas, que seria o G7H6, esse lance aqui, ou até o D8C7. Porém, ocorreu aqui um erro de jogar B8C7. Quando joga o B8C7, perde porque tem uma combinação muito bonita, um movimento excepcional, para a dama surgir lá em B8. Essa combinação ela é bem escondida, é uma manobra muito bonita e também é um tema conhecido como dupla judia, onde você leva o adversário a fazer duas damas e assim ele você acaba sacrificando essas damas do adversário, né? Ou seja, em outros modos de dizer, eliminando, né? Matando, enfim. São termos que eu não gosto de usar muito em jogos, mas tem gente que fala dessa forma. Porém, você elimina, né, a possibilidade das duas damas. Né? Você cria, né, e depois você mesmo desfaz. Isso é dupla judia. Então vamos ver aqui, ó, D2, E3. Aí toma para trás. Temos duas possibilidades de tomada aqui para as vermelhas, né, que é tomando com A5 para A1 e de E5 para A1 também. Vamos por partes. Primeiro ver de E5 para A1. Então, essa daqui vai dar na mesma também se tomar de A5, tá? A gente já vai ver. Então, tomou, aí dá um tempo,
veio, né? Aí agora faz mais outra dama. Então aí, ó, temos duas damas, por isso que chama de dupla, né, de dois, e judia, né, que são as duas damas. E aí você mesmo cria essas damas e depois você desfaz delas. Então, aí dá lá, tomou, aí G1, F2 e dama lá em B8 e aqui finalizado. Porque essa dama controla, essa dama junto com a peça de H4, ainda tem aqui o C5, controla tudo isso aqui, né? Não tem como isso aqui fazer muita coisa. Não dá para sair disso. É muito ruim mesmo. Ok? Então, voltando à posição aqui, nesse mesmo posicionamento, a gente viu a combinação com E5. Agora, o que é que aconteceria se fosse com A5? Também daria na mesma, né? Fez lá, aí dá um tempo, só que aí ele tomou para C3, aí agora entrega, fazendo a dupla judia, né? Criando as damas e agora desfazendo delas. Toma lá, tomou e mesma combinação. Um golpe muito bonito. Eu particularmente acho bonita a dupla judia, eu acho sensacional quando você coloca as damas, né? Você cria as damas e depois você desfaz dela com combinação. É muito legal. Vamos só recapitular novamente a posição, só para finalizar. Então, como eu falei anteriormente, é uma tablita, tá? Então, jogou, aí veio. Posição aqui simétrica, né? Vai copiando um vai copiando o lance do outro. Até aí tudo bem. E1, F2 e agora, como eu falei, G7, H6 seria o lance melhor na posição, ou até mesmo o D8 também C7 poderia ser jogado, mas jogou o B8, C7 e aí combina, né? Você percebe essa entradinha, né? Mas tudo isso tem que ser feito uma manobra para poder chegar a dama lá em B8. Agora, sabendo, já vai fazer isso, toma para trás. E aí, tanto faz, né? Tomar aqui de E5. Então, voltando, se tomar de A5 também. Jogou B8, C7, aí troca. Troca para trás. Tomar de A5 agora. Dá um tempo. E combinação realizada com sucesso. E finalizada a partida. Um golpe muito bonito. Tablita é um sistema que foi criado também para inibir os decorebas, né, vamos dizer assim, e também para modificar o jogo, porque você tem tantos sorteios das aberturas que chamam de promotion, né? Tem os sorteios onde você pode estar ali sendo sorteado numa abertura e aí cada um vai jogar de uma posição de brancas, depois de vermelhas e por assim vai. O mesmo acontece com na tablita, só que a tablita é uma posição inicial que não acontece em um jogo convencional. O promotion ocorre, né, que é um sorteio de abertura, só que você não escolhe a abertura que você vai jogar. No convencional que você escolhe. Mas na promotion não, é um sorteio e aí sorteia a abertura. Na tablita são várias posições, posições que não ocorrem normalmente no jogo convencional. O jogo, no caso, a abertura, tá? Depois do meio de jogo e final, aí eles se desenham para tanto faz, né? Aí cai em todas as posições de convencional, de tablita, vai dar na mesma, né? Tablita, promotion, convencional. Nos finais, eles vão acabar ali tendo várias possibilidades que ocorrem em diversas aí modalidades, tá? Mas a tablita, inicialmente falando, ela tem essa questão aí de esses posicionamentos não ocorrerem com um jogo convencional, tá? Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo, tá? Um vídeo mais voltado para quem tá ali mais intermediário avançado, né?